O assunto no esporte volta mais uma vez ao futebol amador em Santa Cruz do Rio Pardo e em toda a nossa região. Ao longo dessa semana, várias entrevistas com secretários e ontem nós conhecemos, através do secretário de esportes da cidade de Ipaussu, que a cidade vizinha, ou seja, Ipaussu, está com o futebol acontecendo normalmente. O decreto que foi assinado pelo prefeito Serginho Guidil no dia 10 de setembro. A prática do futebol vem acontecendo normalmente na cidade ipaussuense. Ao meu lado, o promotor de justiça, Dr. Marcelo Saliba, que vem acompanhando esse trabalho das prefeituras. É claro que o senhor responde por São Pedro do Turvo, Espírito Santo do Turvo e em Santa Cruz do Rio Pardo. Mas de que maneira o senhor avalia a volta do futebol, principalmente na cidade ipaussuense, e qual a possibilidade, com a volta nesse município, também a liberação para outras cidades, incluindo Santa Cruz do Rio Pardo? Boa tarde, Dário. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui conversando mais um pouco e tentando explicar alguns pontos. Bom, a questão do futebol, ele ainda não houve autorização para retorno, né, no estado de São Paulo. As atividades que a gente tem visto aí dos grandes clubes, né, dessa atividade envolvendo o futebol profissional, ela é cercada por várias medidas de segurança. Você vê que tem exames, esses dias mesmo alguns jogos foram cancelados em decorrência dos exames. Então há toda uma preparação para que o esporte possa ser desenvolvido de uma maneira segura. Nos municípios a autorização ainda não existe. Em Santa Cruz do Rio Pardo não existe, São Pedro do Turvo, Espírito Santo do Turvo, não existe uma autorização para o retorno da atividade. Até porque nós não temos como dar segurança suficiente para as pessoas que a atividade vai ser desenvolvida sem que exista o contágio, sem que exista a contaminação. A pandemia ainda não acabou. Nós estamos num momento em que a população, em que há uma certa tranquilidade em alguns setores, o que permitiu a reabertura, permitiu algumas outras atividades. Agora, o esporte em si, o futebol, ele gera aglomeração, ele gera contato, proximidade e, portanto, ele não pode ser liberado. Doutor, a principal pergunta, principalmente dos boleiros da nossa região, incluindo aqui Santa Cruz do Rio Pardo também, como que Ipaussu pode e Santa Cruz do Rio Pardo não pode? A grande questão é que Ipaussu, se o governo do estado não permite, Ipaussu não pode. A grande questão que eu sempre até coloco é o seguinte: a educação, a escola, eu não sei se Ipaussu liberou ou não. Então é um questionamento a ser feito. O aluno não pode estudar, mas pode jogar bola, né? Ele não pode ir para a escola onde tem muito menos aglomeração e você teria muito mais controle das atividades com professor, direção, equipe, né, adequada, mantendo-se o distanciamento, mas ele pode jogar bola no bairro. Então existe uma avaliação equivocada. Na verdade, o que tem que se avaliar é o decreto do prefeito de Ipaussu diante do decreto do governo do estado. E aí cabe uma reclamação. Qualquer pessoa pode encaminhar uma reclamação para a Promotoria de Justiça de Ipaussu ou para o Ministério Público. O site do Ministério Público está lá disponível. Fazer uma reclamação para que esse decreto seja avaliado e, se ele for inconstitucional, para que o prefeito possa responder e o decreto ser cancelado. Inclusive, o doutor Otacílio fala que tem uma conversa, ou seja, tem um alinhamento grande com o Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo, principalmente com o doutor Marcelo Saliba. Em relação à volta do futebol, vocês vêm discutindo sobre essa possibilidade aqui na nossa cidade? Não, a respeito desse assunto específico não abordamos, até porque eu acredito que enquanto você não tiver uma situação muito mais tranquila, essas atividades de aglomeração, elas vão ser evitadas, né? Voltamos à questão da escola, que para mim é muito mais primordial e muito mais importante, né, que a questão do futebol em si. Não digo atividade esportiva ela é importante, mas eu digo o futebol em si. Comparando com a escola, eu prefiro que voltem as escolas, né? Eu acho que nós temos que adotar medidas para a volta da educação. Agora, se eu não posso voltar com aulas, se eu não posso voltar com alunos dentro de sala, eu acho que discutir a volta do futebol, ela perde relevância. A relevância maior e a importância maior é o estudo. E eu acho que é isso que tem que ser feito. Então a nossa discussão hoje é essa: quando voltam as aulas? O prefeito Dr. Otacílio, durante uma entrevista, inclusive concedida para mim, na Band FM, ele foi categórico quando afirmou que futebol em 2020 em Santa Cruz do Rio Pardo certamente não será retomado. O senhor propaga do mesmo pensamento? Então, eu propago da situação que nenhuma aglomeração, né, eu compartilho do pensamento seguinte: nenhuma aglomeração será possível enquanto não tivermos vacina. A aglomeração do futebol, ela se equipara a uma aglomeração de uma feira da lua.
em que diversas pessoas acabam se encontrando dentro de um mesmo local. O futebol é a mesma coisa, você tem diversas pessoas se aglomerando em contato próximo, físico, que pode ter contágio, um contágio muito grande. Se nós permitirmos o retorno do futebol, nós temos que permitir o retorno de todas as aglomerações. O futebol é um exemplo de aglomeração que tem que ser evitada. Se você permite o retorno do futebol, por que eu não vou permitir o retorno de outras atividades? Como a feira, como os encontros, como o show de rock ou o que quer que seja. Então, se eu tenho a liberação para o futebol, eu tenho que ter a liberação para tudo. E não é o caso. Nós não temos vacina, nós passamos por um momento de certa tranquilidade, o nosso comércio está reabrindo, nós estamos com a atividade econômica voltando, voltando a funcionar, e voltar e abrir tudo é um risco. A Inglaterra, por exemplo, ontem começou a fechar diversas atividades. Por quê? Porque a doença voltou. Então, se nós permitirmos que volte a aglomeração e a doença voltar, quem vai ser sacrificado é o comércio. O jogador de futebol, ele trabalha, pelo menos eu acredito que trabalhe, Então ele vai perder o emprego porque a atividade econômica vai fechar? Não podemos, nós temos que, nesse momento, colocar na balança. O que é mais importante? Manter a atividade econômica voltando, dando segurança para a população, ou fazer o jogo de futebol? O que é mais importante? Voltar às atividades escolares ou às aglomerações nos jogos de futebol? Então, eu acho que cabe à sociedade balizar isso. E no meu ponto de vista, o momento não é para aglomeração, não é para futebol. Doutor, o senhor responde pela cidade de Espírito Santo do Turvo, São Pedro do Turvo e Santa Cruz do Rio Pardo. Digamos que esses prefeitos, eles têm autoridade para a retomada desse futebol amador, voltando, ou seja, colocando um decreto para ser vigorado. Qual seria o posicionamento do senhor? Bom, se o decreto, seja para o futebol ou qualquer outra atividade, ele estiver em desacordo com o decreto do governo do estado, o Ministério Público vai tomar providências para que esse decreto seja anulado. Nós entramos com uma ação judicial para que o decreto ele não tenha validade. Hoje os prefeitos, eles têm liberdade em relação à educação, que o governo do estado permitiu que cada prefeito, cada município discipline as regras em relação à educação. Em relação ao esporte, não existindo isso, tem que seguir o decreto do governador. E se o decreto do governador não permite essas atividades esportivas que geram aglomeração, elas não podem acontecer. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, esclarecendo dúvidas, principalmente sobre a volta do futebol. Sucesso no Ministério Público e uma ótima tarde. Obrigado, Dário, obrigado mais uma vez por poder estar aqui conversando, e a gente está sempre à disposição.